Olá, bom dia. Eu me chamo Renato e eu vou começar a apresentação do trabalho sobre o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, escrito por Stephen Covey. O livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele trata, como o próprio nome diz, de sete hábitos que o autor julga serem fundamentais para o desenvolvimento pessoal, tanto no âmbito profissional, nas relações interpessoais entre chefes e subordinados, entre colegas de trabalho ou possíveis parcerias comerciais, quanto na vida pessoal, como na relação pai e filho, na relação marido e esposa e etc. Ele acredita que esses sete hábitos podem auxiliar a vida de todo mundo, tanto nessas duas abordagens, tanto na pessoal quanto na profissional. O livro ele começa com uma introdução de conceitos básicos que servem como base para entendermos os sete hábitos. E assim como o autor fez, a gente vai começar com uma breve introdução de alguns conceitos que vão facilitar o entendimento dos outros hábitos, né? O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é a questão da cultura popular imediatista contra os princípios. A cultura popular imediatista nada mais é do que uma cultura, como o próprio nome diz, que segue um caráter mais imediato. As pessoas tendem a querer tudo no presente, no agora. Elas tendem a não se colocarem como protagonistas da vida, tendem a culpar outras pessoas, né? Não se colocam no papel central. E os princípios são uma forma de viver que evita problemas que, enquanto na cultura popular o problema chega e a gente tenta resolver, por exemplo, eu tenho uma doença, eu fiquei doente e eu tomo um remédio para resolver. Segundo os princípios, eu faço algo para evitar que o problema aconteça. Então, em vez de esperar o problema acontecer para resolver, os princípios pregam que você deve tentar, de alguma forma, resolver ou impedir os problemas de acontecerem antes que eles aconteçam. Um segundo ponto, que é de suma importância, é a quebra de paradigmas. O que é um paradigma? Um paradigma nada mais é que um jeito de viver, de ver a vida, determinada situação, é a nossa interpretação sobre cada acontecimento que acontece. Por exemplo, acontece uma determinada coisa e eu tenho uma opinião X. Só que essa minha opinião X, ela provavelmente não é verdadeira, não é universal. Então, se eu tenho essa opinião X, pode ser que uma outra pessoa tenha uma opinião Y. E não necessariamente um ou outro está certo ou errado. Ambos podem estar certos, como ambos podem estar errados. E essa quebra de paradigma é a gente tentar e, se possível, conseguir compreender a visão das outras pessoas acerca de uma determinada situação. Isso, mais para frente, em alguns hábitos posteriores, vai ser de suma importância você conseguir ter ciência de que as pessoas têm pensamentos diferentes e que você deve, ao máximo, conseguir entender elas, porque se você consegue entender elas, facilita para elas te entenderem. Mas em um próximo hábito entraremos em mais detalhes. O terceiro ponto que a gente vai tratar nessa introdução é a abordagem dos princípios, que ela é centrada na mudança de dentro para fora. Então, o que isso quer dizer? Como a cultura imediatista, as pessoas tendem a se eximir da culpa, falar a culpa não é minha, a culpa é de X, de Y, mas nunca assumir a culpa pelos próprios erros ou circunstâncias, os princípios dizem que você é o seu protagonista, você é quem faz a sua vida e, independentemente do que aconteça, praticamente, a culpa, entre aspas, é sua. Você, no hábito 1, isso vai ficar bem claro, mas a mudança vai ser de dentro para fora porque é você o principal fator da sua vida. É você que faz as suas escolhas, que você
além das escolhas, tem as suas ações, e é a partir disso que você vai conseguir ter uma mudança para positiva. As situações não vão mudar se você não mudar antes. É isso que o autor prega. Por último, na introdução, o autor apresenta um conceito que ele usa no livro inteiro, que é o CP, capacidade de produzir, e o P, que é o produto. O que é isso? O produto é o que a gente realmente entende como resultado normalmente. Se a gente for pegar, por exemplo, uma fábrica de pregos, o P vai ser a capacidade de produzir pregos que um operário tem. E o que é desculpa, o P é a quantidade de pregos que a pessoa produz. O CP é a capacidade de produzir pregos. E por que a gente tem que ter um equilíbrio entre esses dois fatores para não entrar em um desastre? Se o funcionário que produz os pregos, ele aumenta a produção de um modo que sobrecarregue a máquina, por mais que a gente tenha um aumento do produto, do P, a capacidade de produzir pode ser reduzido, porque se a gente está aumentando a capacidade que a máquina consegue produzir e ela não aguenta isso por muito tempo, pode ser que a máquina quebre. Então, por mais que a gente tenha um aumento do produto, momentaneamente, a capacidade de produzir a longo prazo, ela é danificada. E isso foi só um exemplo. O autor, durante o livro, usa diversas outras situações e exemplos, e ele consegue demonstrar que a capacidade do produto e a capacidade de produzir, elas estão correlacionadas. E é muito importante você respeitar a capacidade de produzir para que seu produto final aumente de um modo seguro, sem comprometer todo o processo. Agora, trataremos do hábito 1, seja proativo. Nesse hábito, há 3 teorias do determinismo que são citadas, que são o início do capítulo. As 3 teorias são a teoria genética, que diz que o que nós somos, né, a determinação do que nós somos agora vem dos nossos genes, ou seja, vem dos nossos ancestrais, dos nossos pais e avós. O determinismo psíquico, ele vem com base na nossa criação, no nosso meio infantil familiar. Por exemplo, eu sou agora o que me foi passado quando eu era criança. Eu pego essas características que me foram passadas quando eu era criança e isso me molda atualmente. Ou seja, eu sou fruto do que me foi ensinado quando eu era criança. E o determinismo ambiental diz que atualmente eu sou fruto do que está à minha volta, que da situação econômica mundial, da situação com o meu chefe, com a minha situação familiar, isso molda o que eu sou agora. Porém, o autor, ele discorda do determinismo. Ele acredita que as pessoas devem ser o que elas realmente são. Elas não devem culpar, seja genética, seja criação, ou seja o ambiente que ela está, pelas suas escolhas e pelos seus erros ou sucessos. Tudo isso vai vir da própria pessoa. Com isso, o Stephen coloca na sua obra um termo chamado proatividade, que nada mais é que a pessoa ela realmente entende que ela é o centro da vida dela, no sentido de tomada de decisões, e começa a criar essa consciência do que as coisas que acontecem com ela não dependem dos outros, e sim, principalmente dela. Com isso, você vira o protagonista da sua vida, você se torna dono da sua própria história. Você toma suas decisões, você arca com as consequências dela ou também com os ganhos dela. E isso é o primeiro passo para uma vida baseada em princípios. O primeiro hábito 1, né, seria o primeiro passo, e
O autor defende realmente que você tem que se tornar o protagonista da sua vida. Um pouco mais adiante no capítulo, a gente é introduzido a dois círculos, né? Como dá para ver na imagem à direita, a gente tem o círculo de influência e o círculo de preocupação. O que que é isso? Pessoas reativas, ou seja, que esperam um problema vir para poder resolver, como a cultura do imediatismo que foi apresentada na introdução, elas fazem parte do ciclo da preocupação, que é o que? Ela fica se preocupando em resolver os problemas que acontecem, os, entre aspas, incêndios, os problemas que devem ser resolvidos de modo imediato. Pessoas mais proativas, ou seja, que não ficam dependendo dos outros para fazer as coisas, que tomam a iniciativa própria, elas fazem mais parte do ciclo da influência, que é o quê? Como foi dito também na introdução, seriam os princípios. Seria, em vez de você esperar o problema acontecer para resolver, você tenta evitar ou amenizar o problema antes. Muitos problemas ou situações podem ser muito mais facilmente resolvidos com antecedência do que esperar dar algum problema. Seria uma manutenção preventiva, que é muito comum, principalmente em indústrias, você fazer uma manutenção preventiva do que esperar a máquina quebrar para resolver. Isso é muito comum. Então, uma pessoa mais proativa, ela trabalha tentando fazer essa manutenção com antecedência. A pessoa reativa, ela tem que ficar se preocupando com os acontecimentos momentâneos. E nisso entra uma questão entre o ter e o ser. O ser, ele é quando você toma comando, você toma as rédeas da sua vida, você é. O ter é você ter a preocupação. Então, idealmente, seria o ser. Agora, trataremos sobre o hábito 2, princípios de liderança social. Um dos principais pontos nesse capítulo, nesse hábito, é a diferença entre a liderança e a gestão. Um líder é uma pessoa que determina uma meta, ele traça metas e um rumo para uma empresa, para a própria pessoa. Traçar metas é um dos primeiros passos para a gente conseguir saber o que precisa fazer. O Stephen argumenta falando que enquanto a liderança aponta a direção para a qual devemos ir, a gestão proporciona os meios para ir nessa direção. E é de suma importância você ter uma meta definida, você ter uma boa liderança, porque se você tem uma liderança ruim, você não tem uma meta, não adianta você ter uma gestão muito boa, porque você pode conseguir chegar em algum lugar, mas você não sabe que lugar é esse. Você precisa saber para onde que você vai, para depois você pensar em como você vai, ou qual o objetivo que eu quero atingir, para depois o como. O aonde, ou o que eu quero, é antecedente ao como fazer, como chegar. Então, dentro desse hábito, o principal aspecto é você saber que existem metas, você precisa criar uma meta, que aí vem a questão de liderança, né? Principalmente em questões de corporação, de trabalho, a liderança vai servir para ditar os rumos de aonde que a empresa quer chegar, quais mercados quer atingir, por aí vai. Enquanto a gestão se baseia em como fazer isso, quais ações devem ser feitas, quais atividades, como que vai atingir esse objetivo, mas não a criação do objetivo em si. Quem faz isso é a liderança. E dentro desse aspecto de metas, o autor ele fala que a nossa vida
é composta por diversos centros, como o cônjuge, a família, o dinheiro, o prazer, amigos ou inimigos. O centro pode ser também em si mesmo. E todas as pessoas têm esses centros, só que ora uns centros são mais fortes do que outros. E é importante descobrirmos quais são os centros mais importantes na nossa vida em determinado momento ou no geral, para que possamos definir metas e com essas metas a gente consiga fazer isso. A gente precisa de um objetivo para conseguir ser alcançado. E no livro há diversas características de cada centro da vida. Há características sobre o dinheiro, como que você é, reagiria a uma situação se você pensa mais no dinheiro, se você pensa mais na sua família. Esses centros servem realmente como seria uma alusão a uma prioridade na vida. Quais aspectos da sua vida têm uma maior prioridade? E descobrindo o centro, ou os principais centros da sua vida, você consegue traçar metas e objetivos. E com isso você consegue começar a pensar nos seus princípios e como que você pode criar novos princípios ou mudar os seus princípios para atingir essa meta. Bom, eu sou o Larson Dias e eu irei dar continuidade a partir daqui, iniciando-se comigo assim o hábito 3, primeiro o mais importante. Bom, se eu lhe fizesse uma pergunta agora sobre o que é mais importante na sua vida, ou o que vem em primeiro lugar nela, o que você diria? Talvez dinheiro, talvez família, viagens ao redor do mundo, uma vida bem-sucedida nos negócios? Existem diversas respostas para a mesma pergunta, pois existem diversos indivíduos no mundo, cada um diferente de si. Essas respostas que damos para esta pergunta definem muito sobre o nosso caráter. Para que nossa vida seja adequada e tenha um equilíbrio, nós precisamos ser centrados aos nossos princípios com um objetivo traçado. As nossas prioridades devem organizar-se para formar uma rotina qual contempla o que é mais importante para a nossa vida. A matriz de gerenciamento do tempo nos mostra, por exemplo, o que é de importante e não importante, mas é urgente e não é urgente. Por exemplo, crises, problemas urgentes, projetos com data marcada, mas isso considerando que estas atividades são urgentes, mas são para o nosso objetivo final. O que não for de importante, mas for urgente, como interrupções, telefone, atividades populares, nós não precisamos ignorá-las. Mas se elas não são traçadas para o nosso objetivo final, nós podemos deixá-las de lado um pouco. Agora, o que não for de urgente, mas for importante para o nosso objetivo final, nós podemos levar com o decorrer da nossa trajetória, como o desenvolvimento de relacionamentos, identificação de novas oportunidades, planejamentos, entre outros. E o que não for de importante e não for urgente para o nosso objetivo final, nós podemos deixar isto por último e for levando conforme o nosso caminho for se seguindo, né? Telefonemas inúteis, por exemplo, procrastinação, correspondência, esses fatores que não influenciarão no nosso objetivo final e não forem urgentes, nós podemos deixar por último tranquilamente, conforme fomos trabalhando para chegar no nosso objetivo final, nós depois vamos cuidando de cada um deles. Bom, aqui já inicia-se o hábito 4, pense ganha-ganha. O hábito 4, ele é uma conta bancária emocional, com 6 depósitos. Compreensão do indivíduo, prestar atenção nas pequenas coisas, honrar os compromissos, esclarecer as expectativas, demonstrar integridade pessoal e leis do amor e leis da vida.
O hábito 4, o pense, ganha-ganha, ele é conhecido assim justamente porque ele se trata de uma relação de um indivíduo com outro indivíduo, uma relação em que ambos os indivíduos saiam ganhando, né, com essa interação com o outro. Então, ao invés de ignorar um problema, né, e desejar que ele desapareça, nós devemos ter em mente que este é um problema, este problema é uma oportunidade para nós melhorarmos, né? E não só nós em si, mas como melhorar nossas relações, tanto com pessoas da nossa vida pessoal, de fato, da nossa vida privada, por assim dizer, quanto pessoas da nossa vida pública, pessoas da empresa, por assim dizer. No Pense Ganha-Ganha, existem 6 paradigmas da interação humana, mas o principal deles, o que você deve considerar de fato, é o ganha-ganha ou nada feito. Uma relação ganha-ganha é, assim como eu havia dito, uma relação em que ambos os indivíduos saem ganhando um com o outro dessa interação entre eles. Se não possui essa relação em que ambos saem ganhando um com o outro, é melhor que nada seja feito. Pois, infelizmente, pode gerar uma relação de perde-perde, ao invés de ganha-ganha. As 6 dimensões do ganha-ganha são caráter, mentalidade de abundância, relacionamentos, acordos, sistemas e processos. O hábito 4 se baseia nos conceitos discutidos para cultivar estes relacionamentos. Analisar o problema de ponto de vista da outra parte, ou seja, ouvir e dar importância para os anseios e necessidades de modo a identificar as preocupações envolvidas. Bom, sobre o próximo hábito do livro, os seres humanos gostam de ser ouvidos, mas não gostam de dar ouvidos e geralmente preparam uma resposta antes mesmo de terem escutado o outro. Neste capítulo, o autor irá falar sobre uma habilidade essencial, a comunicação. E aqui vamos falar não só sobre como falar, mas também sobre como ouvir. Sobre como escutar o outro verdadeiramente. Todos nós costumamos formular uma resposta parcial a algum determinado problema. O artifício aqui está sobre o ponto de vista. O autor ele vai falar sobre a primeira mudança nesse processo. Devemos parar de colocar os nossos pontos acima dos demais, a valorizar o dos outros e interromper o hábito, assim como comentado no slide anterior, de durante uma conversa ouvirmos a nós mesmos e preparar uma resposta ou questionamento àquilo que está sendo escutado. Ao invés de simplesmente processar, devemos suspender o filtro com o qual nós vemos o mundo ou escutamos e usar o da outra pessoa, a fim de compreender a visão dela. Isso gerará futuramente para nós uma relação de ganha-ganha, ou seja, em que os dois saem ganhando um com a ajuda do outro. Devemos procurar primeiramente escutar, ou seja, isso implica numa transformação repentina no nosso tradicional paradigma, do qual seguimos desde os primeiros moldes de nossa personalidade. Como o autor próprio comenta, temos a tendência a ouvir de forma autobiográfica e responder aos nossos interlocutores dessa mesma forma. Falando sobre essas tendências autobiográficas, elas são classificadas em 4 formas. A primeira dela é sobre nós avaliarmos as situações. Nós aprovamos ou desaprovamos. A segunda seria nós investigamos, fazemos perguntas a partir do nosso quadro de referências. Nós aconselhamos, ou seja, damos conselhos a partir de nossa própria experiência. E por fim, nós interpretamos, tentamos ter uma ideia das pessoas a partir de nossos próprios motivos. O hábito 5 ele se mostra tão importante porque ele tem como função melhorar a comunicação, permitindo o alcance de soluções ganha-ganha na maioria das situações. Tanto que ele é o primeiro passo para se chegar nesse tipo de situação, pois permite a nós compreender o porquê do outro indivíduo
não adotar o mesmo paradigma que o nosso. Bom, para podermos compreender bem o sexto hábito, devemos entender muito bem o que é sinergia. Então começamos esse capítulo definindo o conceito dessa palavra. De acordo com o dicionário, sinergia é a ação ou esforço simultâneo, operação, coesão, trabalho ou operação associado. É uma ação coordenada de vários órgãos, coesão dos membros de um grupo ou coletividade em prol de um objetivo comum. Podemos observar então que sinergia é um esforço de duas ou mais partes para atingir um objetivo comum, sendo que ao juntarmos os esforços, obtemos um resultado exponencialmente maior que o individual. Mas então, uma vez que o resultado obtido ele é maior, por qual motivo não criamos sinergia a todo momento? O autor ele vai argumentar que para criarmos sinergia é necessário trilhar um longo caminho de aperfeiçoamento pessoal, ou seja, ter os outros 5 hábitos muito bem definidos e incorporados em nossas vidas. Além da questão do modo de pensar, outro fator que dificulta a sinergia é a questão da confiança. Não tem como ter sinergia em alguém que não confiamos, justamente por ficarmos na defensiva e não conseguirmos cooperar de um modo significativo. O autor ele vai ilustrar essa situação nessa imagem ao lado. É um gráfico que mostra aí uma relação entre confiança e cooperação para definir os níveis de comunicação existentes. Tá? Então, nesse gráfico exponencial, a gente consegue ver 3 tipos diferentes que podem ser atingidos, né? Defensivo, respeitoso e sinérgico. Apesar da dificuldade, a sinergia é essencial para se ter uma boa comunicação, um bom relacionamento familiar, relações empregatícias e comerciais. O autor ele vai citar diversos exemplos de situações longas e custosas que são resolvidas ou atenuadas com um bom diálogo, em que ambas as partes conseguem chegar em um acordo. Ao ver uma relação entre todas as coisas, é de se esperar que a sinergia seja verídica. E ao passar esse conceito para nossa relação interpessoal, podemos maximizar nossos relacionamentos e negócios, de modo que independentemente jamais seria possível. Agora, por último, falaremos sobre o hábito 7. Afine um instrumento. Este hábito nada mais é do que a junção de todos os outros 6 hábitos no seu dia a dia. Você tentar incorporá-los na sua vida, tomando conta de 4 dimensões. A dimensão física, a dimensão mental, a dimensão espiritual e a emocional. Nesse slide, a gente pode ver alguns exemplos de cuidados ou afazeres que a gente pode ter para ter um desenvolvimento em cada um desses 4 áreas. Na física, a gente pode se exercitar, ter uma nutrição adequada, ter alguns cuidados com estresse, com ansiedade ou com alguns outros problemas. No social e emocional, a gente ter uma empatia, tentar ter uma sinergia com as outras pessoas, ter uma segurança interna. Dentro do âmbito espiritual, a gente pode ter, né, uma clareza de valores e envolvimento, um estudo, uma meditação. Dentro do mental, uma leitura, uma visualização de como queremos ser, onde queremos chegar, ter um planejamento para tentar atingir nossos objetivos, escrever um texto ou alguma coisa do tipo. Juntando todos os 6 hábitos com esses cuidados que estão nessa imagem, seria você afinar o instrumento, você tentar ser cada dia um pouquinho melhor e a longo prazo você realmente se tornar uma pessoa muito melhor. Obrigado por ter visto até aqui. Aqui são todos os participantes do grupo e falo em nome de todos agradecendo por a atenção de vocês até aqui. Obrigado.